né? O que a igreja pode fazer? De caráter introdutório, né? Para que os irmãos mandem as suas perguntas ali para a irmã Camila. Pastor Ângelo, qual seria a sua introdução desse tema tão importante que levantou a irmã Gabi nessa reportagem maravilhosa? De fato, pastor, mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor e pensar nesse importante tema. E é claro, a nossa resposta sempre tem que ser pautada na palavra de Deus, pautada na Bíblia. E é por isso que eu queria pensar nessa resposta citando um texto bíblico. E esse texto bíblico está no primeiro livro de Reis, capítulo 8, do versículo 37 ao versículo 40. E esse texto diz assim: quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. De fato, irmãos, esse texto vai nos abençoar bastante na reflexão desse tema. Afinal de contas, quando nós pensamos nessas calamidades e pensamos no texto bíblico, automaticamente me vem ao coração aquilo que a gente conhece como ditado popular, né? O ditado popular é interessante como a sabedoria popular, ela resume muitos dos pressupostos que nós temos e ensinam verdades ao nosso coração. E um desses jargões, desses ditos populares que eu queria compartilhar com vocês é aquele que diz assim: há males que vêm para o bem. Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu, né? Há males que vêm para o bem. Pois é aquela maneira de consolar, né? Quando tudo está indo mal, você chega, olha, há males que vêm para o bem. E, meu amado, por incrível que pareça, esse texto não é bíblico. Mas pode ser bíblico. Não é bíblico, mas pode ser bíblico. Na verdade, nós não temos uma citação disso na Bíblia, mas é impressionante como, ao ler as Escrituras, no Antigo, no Novo Testamento, você vai perceber em várias circunstâncias como esse dito popular pode ser de fato uma verdade. Basta você ver a vida de Jó, ver a vida de José, ver a vida de Paulo, Silas, Jesus. Você vai encontrar na vida de todos esses homens e muitos outros personagens da palavra de Deus momentos onde podemos resumir que, de fato, os males que sobrevieram sobre eles vieram para o bem. Não que Deus tornasse o mal em bem, mal como coisa boa, porque mal é mal e bem é bem, mas Deus ele vai utilizar muitas vezes a calamidade, o problema, a dificuldade e o mal para nos fazer o bem, para trazer o bem sobre nós. E eu vejo que, diante de todas essas circunstâncias que nós temos passando, nós temos a grande oportunidade de perceber o bem do Senhor no meio dessas calamidades. E talvez esse também seja o sentimento de Salomão, porque quando nós lemos o primeiro livro de Reis, a gente vê que ele edifica a casa do Senhor, ele busca a arca da aliança, ele traz para a casa do Senhor, ele convoca todo o povo, ele coloca o povo ali e ele conclama todos a orarem, a clamarem ao Senhor. E aí, quando você percebe nos capítulos 5, 6, 7, ao chegar no capítulo 8 do primeiro livro de Reis, ele começa a fazer a sua oração e a oração basicamente é a seguinte: há males que vêm para o bem. Porque ele diz: olha, Senhor, se essa calamidade vier sobre nós, nós clamamos, ouça-nos. Ó Senhor, se essa calamidade vier sobre a nação, nós clamamos, ouça-nos. Ó Senhor, se isso sobrevier à minha casa, ó Senhor, faça. Salomão está dizendo, em outras palavras, meu amado, que todo momento que o povo de Deus clamar naquele lugar, diante de uma calamidade, que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus venha socorrer o seu povo. A casa do Senhor traria esse simbolismo da presença real do Senhor e da ação real do Senhor na vida de Israel. Por isso eu queria deixar para nós 3 certezas acerca desse texto que podem responder a essa problemática levantada.
A primeira é que quando oramos diante dessas calamidades, segundo o ensino da palavra de Deus, Deus ouvirá a oração do seu povo. Meu amado, é importante que nós entendamos que não há silêncio da parte do Senhor. Quando nós elevamos a nossa oração a Deus, quando falamos com o nosso Deus, temos a certeza de que seus ouvidos não estão cerrados. Ele está ouvindo cada uma das nossas orações, cada uma das nossas petições, cada uma das nossas súplicas, cada jejum que será ministrado na próxima semana. Tudo isso, meu querido, sobe como um aroma suave diante de Deus, e Deus está recebendo tudo isso. Temos que crer. Temos que crer que, apesar de todas as calamidades, Deus está assentado no seu trono, domina sobre tudo e controla todas as coisas. Essa é a nossa fé. Por isso, de uma maneira individual e coletiva, quando o texto diz que toda oração e súplica, que qualquer homem ou todo o povo se fizer nesse lugar, ouve, Senhor, está dizendo justamente isso, que você, na sua casa, individualmente, como pai, como mãe, como filho, ou coletivamente, como família, como igreja, Deus está ouvindo. Deus ouvirá a nossa oração. Essa é uma certeza que nós temos quando nós oramos diante da calamidade. Mas o texto bíblico também diz no versículo 39, perdoa. Primeiro ele diz, ouve. Agora ele diz, perdoa. Porque, meu amado, não apenas a certeza que temos é de que Deus ouvirá, mas que também Deus perdoará. E talvez a pergunta é, quem pecou para que essa calamidade viesse sobre nós? Quem pecou para que mais essa pandemia viesse sobre nós? Talvez você não seja responsável direto por isso. Talvez você já pense em alguém que seja responsável direto por isso. Afinal, nessa semana, muitas pessoas ficaram se indagando quem era responsável, de onde veio esse coronavírus, não é verdade? Muitas discussões vieram à tona disso, mas a grande questão, irmão, é que todo mal que nós podemos presenciar, seja ele na nossa vida, seja próximo de nós, ou pensarmos no mal como algo inerente à humanidade desde um princípio, a raiz de todos os males, meu amado, ela vai ser, em última instância, residida no pecado. E nesse sentido, meu querido, nós precisamos reconhecer que as calamidades precisam nos levar à oração, e à oração por perdão. Temos que fazer isso. Eu me lembro de Daniel. Quando Daniel estava na Babilônia, momento de calamidade para o povo, ele estudou o profeta Jeremias, ele orou, e ele disse o quê? Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Nós pecamos, os nossos pais pecaram. Por isso, meu amado, quando estamos diante da calamidade, clamar ao Senhor perdão pelos nossos pecados vai nos levar à consciência de que nada somos. E que se não for Deus a ter misericórdia de nós, o que faremos? Há uma semana atrás, um dos grandes pregadores, um grande servo do Senhor que temos nos nossos dias, Paul Washer, ele publicou uma foto no Twitter do aeroporto do Canadá, Toronto. Um aeroporto movimentadíssimo. E ele tirou aquela foto, e a foto não tinha ninguém no aeroporto, só ele. E ele comentou aquilo que comento aqui. Como as estruturas humanas, por mais complexas e grandiosas que pareçam aos nossos olhos, são frágeis diante de um vírus. Nós não somos nada, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus perdão pelos nossos pecados. Por isso que o texto bíblico fala, conhecendo cada um a chaga do seu coração, a ferida do seu coração, o pecado do seu coração, coloque para Deus que Ele vai ouvir, que Ele vai perdoar. E a terceira certeza, diz o texto bíblico, quando nós oramos diante da calamidade, Deus não apenas ouve a nossa oração ou perdoa o seu povo, mas Ele vai agir nas necessidades do seu povo. Porque diz o texto, ouve, depois diz perdoa e agora diz haja. Meu amado, a nossa oração não é vã diante do Senhor. Isso nós não estamos falando de aspectos religiosos, culticos, litúrgicos, não. Nós não oramos apenas por orar, nós não jejuamos apenas por jejuar, nós não falamos com Deus apenas por um requisito religioso, mas fazemos isso certo de que temos um Deus pronto para agir. Os seus ouvidos não estão fechados e pode ter certeza que os seus braços também não estão cerrados. A sua destra fiel estenderá sobre nós e nos abençoará nas nossas necessidades.
Deus vai te abençoar diretamente, vai usar um irmão para te abençoar, vai usar a igreja para te abençoar, o governo para te abençoar. Deus pode te abençoar de uma maneira multiforme, mas Ele vai agir, porque diz o texto bíblico, faça cada um, Senhor, segundo os seus caminhos, porque o Senhor lhes conhece o coração. Aquela necessidade que você tem dentro de você, ali, que talvez você nem compartilhou com a sua esposa ou com o seu marido, que o filho não compartilhou com os pais, que os membros da igreja talvez ainda não compartilharam com a liderança da igreja, essa necessidade, meu amado irmão, coloque ela diante de Deus. Compartilhe essa necessidade, porque Deus está pronto para agir e usar os meios ordinários para fazer grande bênção na sua vida. Por isso, a minha palavra inicial, pastor Pedro, ela tem justamente esse fundamento. Nós pensamos que há males que vêm para bem.